Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje para falar a respeito do triunfo do Bahia na Fonte Nova por 1-0 diante do Fluminense, um jogo difícil, longe de ser brilhante, porém muito efetivo do Bahia. O Bahia conseguiu, mesmo sem fazer um grande jogo, os 3 pontos, que era o que mais importava na noite de hoje, e conseguir respirar no Campeonato Brasileiro. Antes da gente entrar dentro das análises, peço por favor aqui que você deixe o like nesse vídeo, é muito importante mesmo para ajudar a impulsionar o canal para chegar para mais tricolores. Se inscreve aqui também se você chegou de paraquedas, é muito importante mesmo a sua contribuição aqui. Se você puder deixar o like, eu agradeço muito e vamos pro vídeo. Bom, gente, é isso. Eu acho que já adiantei um pouco no vídeo, do que foi essa noite dessa terça-feira. Um Bahia que não foi nada brilhante, um Bahia que foi muito... fez uma partida muito abaixo, tecnicamente, porém que terminou com uma... Bom, gente, é isso, eu acabei já adiantando um pouquinho no início ali do vídeo, um pouco do que foi o jogo nessa noite dessa terça-feira. Um Bahia que não foi nada brilhante, longe disso, muito mal tecnicamente, porém terminou com um final feliz. Termina com 3 pontos, algo que praticamente não aconteceu durante quase toda a temporada. Não me recordo de um jogo que a gente foi mal e conseguiu um resultado positivo. Mas isso mostra muito do que é o Bahia de Rogério Ceni e do que vai ser o Bahia até o final do Campeonato Brasileiro. É um Bahia que vai lutar mais, é um Bahia que vai buscar ser mais competitivo sem ser brilhante. Acho que esse jogo ruim do Bahia hoje e outros jogos, Cruzeiro, Palmeiras, enfim, eles podem ser explicados e são explicados, na minha opinião, pela sequência de jogos que a gente está tendo e pela pressão que se existe nesse momento. Eu falei no vídeo anterior, que se você ainda não viu, confere lá, do quanto esses jogos da reta final do Campeonato Brasileiro seriam tensos e difíceis, e seriam, na maioria das vezes, partidas ruins. Esses jogos aqui a gente pode explicar, por exemplo, como são jogos de finais, porque cada jogo agora vai ser encarado como uma decisão. E se você analisar bem, os jogos finais e finais de Libertadores, Champions, enfim, as finais de campeonato no modo geral sempre são jogos muito feios, porque são jogos muito tensos, que você tenta não se expor muito para não dar chance para o adversário. E é basicamente isso que está acontecendo na grande maioria imensa dos jogos do Bahia. É um Bahia que tem problemas, é um Bahia defeituoso, mas é um Bahia que, quando consegue ter a vantagem, é uma equipe que transforma o jogo num jogo feio mesmo. Chutão, tenta competir a todo momento, rasga, não dá para sair jogando, simplifica as coisas. É isso que o Bahia vem fazendo, é isso o Bahia do Rogério Ceni. Um Bahia que tenta simplificar suas ações para tentar correr o menos de risco possível e aí sim conseguir competir. Mas é um Bahia também que vem numa sequência muito desgastante, de viagens. A gente tem o jogo do Cruzeiro, por exemplo, depois o jogo contra o Palmeiras, tudo isso num espaço de 2 dias. Aí fica difícil para você treinar, para você recuperar, para você ver o que você fez de errado. Tem um desgaste da viagem, o jogo contra o Palmeiras terminou, e aí a viagem que era para ter sido terminada num horário, terminou outro mais tarde. Os jogadores só chegaram aqui 6 horas daquele dia, da noite, do domingo, enfim. É muito desgastante, você não tem tempo para recuperar. O Bahia teve segunda, chegou domingo às 6 horas da tarde de viagem. Na segunda foi o único momento de treino e já joga hoje, terça-feira. Eu sei que a expectativa, por conta de ser os reservas do Fluminense, era uma coisa, mas o nível de desgaste desse time está muito grande, e é normal você ter partidas ruins mesmo nesse momento do campeonato. E o que mais importava eram os 3 pontos, e isso a gente conseguiu. É normal que quando a gente vê esse time do Fluminense que veio jogar aqui em Salvador, um time cheio de reservas, de garotos, que a gente tenha uma superioridade muito grande dentro do campo, que o Bahia consiga executar bem o seu jogo, fazer tudo muito bonitinho, tecnicamente, ser aquela equipe que a gente já viu em outras oportunidades aqui na Fonte Nova, mas na verdade não é nada disso, Eu sei que a expectativa era uma coisa, só que a realidade é outra totalmente diferente. Primeiro que pela carga emocional do jogo, o jogo era um jogo muito tenso e, enfim, não seria um jogo tão bonito de se assistir, principalmente aos olhos do torcedor do Bahia. E segundo, que mesmo sendo uma equipe reserva e cheia de garotos, é uma equipe que já tem os movimentos automáticos, que ficou muito claro no jogo de hoje que não é qualquer equipe, não é uma equipe tão fácil assim de ser batida. Não é tentando passar pano, É tentando realmente ver o jogo de uma forma fria, Assim, o lado do torcedor que quer ver sempre o time jogar bem. O time do Fluminense é um time que tem movimentos, como eu falei, muito automáticos, sabe sair muito bem da pressão, É um time que tem uma característica muito própria, muito bem definida, que é um time que gosta muito de ter a posse de bola e que sabe sair de pressões dos seus adversários quando tem essa posse de bola. E para mim, já entrando no primeiro tempo, que foi para mim a base do jogo, já dá pra gente explicar um pouquinho do desempenho tão abaixo do Bahia. O Fluminense, como característica principal de jogo, aglutinar muitos jogadores em um setor do campo, em um determinado lado do campo.
Isso independente de ser o time titular ou reserva, já é algo sedimentado já de anos, né? O trabalho do Diniz é um trabalho muito longo. Então as coisas já funcionam muito automáticas, independente de ser o menino da base, o profissional ou reserva. Enfim, é um time que tem esse esquema de jogo, né, de aglutinar muitos jogadores em um determinado lado do campo. E o Bahia tentou fazer uma marcação sob pressão nessa zona onde estava a bola no campo. Não sei se vocês estão me entendendo muito bem. O Bahia tentou não marcar tão alto, tentou marcar na intermediária e pressionar o setor, né, ali que a bola estava do campo nos pés do jogador do Fluminense, para justamente que essa bola fosse rifada, que o jogador do Fluminense, enfim, perdesse a bola e a gente retomar o controle do jogo e aí sim jogar. Só que isso não aconteceu no primeiro tempo. O Bahia teve uma marcação sob pressão muito, mas muito ruim, mal encaixada. Isso facilitava o jogo do Fluminense, que é um time, como eu falei, já automático, sabe o que fazer com a bola. Então sabe sair da pressão, sabe sair tocando, criar superioridade numérica, virar o jogo e recomeçar no espaço vazio. Sabe tirar a bola de um setor muito povoado do campo e recomeçar em outra menos povoada. E foi assim durante quase todo o primeiro tempo. E o Bahia, alinhado ao desgaste físico, emocional, da sequência de jogos, né, mais esse início ruim dentro da própria partida, tendo dificuldades para conseguir tomar o controle do jogo e jogar, eu acho que tudo isso foi acarretando para que o tempo fosse passando e a gente tivesse um primeiro tempo tão abaixo assim. Foi um Bahia que não teve uma diferença tão absurda na posse de bola, e eu repito, é um time que quer ter a bola, então querendo ou não, o indicativo da posse de bola mostra muito do quanto o jogo do Bahia foi bom ou ruim, né? Então não ter tanto a posse de bola mostra que o Bahia não teve qualidade de jogo. E foi justamente isso que aconteceu. O Fluminense termina com uma posse de bola um pouco maior, porque tentou ter o controle do jogo durante quase todo o tempo. Esbarrou, talvez para mim, na falta de ritmo e entrosamento entre os jogadores, né? Se fosse uma equipe que já tivesse um ritmo de jogo e já tivesse um entrosamento maior, teria criado mais situações e conseguiria ter encontrado o gol. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um Bahia que conseguiu competir defensivamente, ainda que mal, marcando sob pressão por zona do campo, e quando tinha a bola não conseguia trocar passes no campo adversário. É um Bahia que precisa evoluir isso no seu jogo. Tem problemas para conseguir trocar passes no campo de ataque e criar situações a todo momento, os últimos jogos especialmente. E o Bahia entrou depois de um período, assim, um bom momento, mas aí entrando num período muito mal do jogo também, dentro do primeiro tempo, ali se aproximando da metade para o fim. Foi o momento mais crítico para mim do jogo, porque era o Bahia pegar a bola, errava muito passe besta do campo de ataque e tentava atacar a todo momento, e tinha aquela ansiedade ali de conseguir fazer o jogo. O Fluminense chegando, tendo as melhores oportunidades, controlando a partida. Foi nesse momento, talvez o mais crítico do primeiro tempo, que o Bahia consegue um gol, o cruzamento do Camilo, e o Everaldo de cabeça consegue fazer 1-0, o primeiro gol dele de cabeça na temporada, né? Não só no Campeonato Brasileiro, não me recordo se ele fez um no Campeonato Baiano, mas enfim, foi o primeiro gol dele de cabeça no Brasileirão, um gol que surge não do nada, mas praticamente do nada, e totalmente inesperado pelo contexto ali do que estava acontecendo dentro do jogo, e nos dá a vantagem ganha de presente, a vantagem, superioridade no placar, e para um segundo tempo que poderia ser de muita tensão e dificuldade por esse jogo ruim que o Bahia vem fazendo, e se transformou em algo totalmente diferente. O segundo tempo do Bahia foi um segundo tempo de controle mesmo. O Bahia escolheu jogar daquela maneira. Eu vi muita gente reclamando, criticando a postura e algo do tipo, mas foi algo que o Bahia escolheu. O primeiro tempo não. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim e apático do time. O segundo tempo não. O segundo tempo foi onde o Bahia escolheu jogar daquela maneira. Na minha visão, escolheu ser uma equipe reativa, tentar correr menos riscos possíveis para conseguir o resultado. E não acho que é algo acho que é algo ruim nesse momento do campeonato. A gente está numa reta final. A gente está faltam 7 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. A gente não pode mais correr riscos, a gente não pode deixar que triunfos como esse do Fluminense escapem assim. Então, jogar daquela maneira no segundo tempo, se defendendo bem, tentando se defender bem e saindo nos contra-ataques, como a gente fez no jogo do Fortaleza, eu acho que é uma estratégia muito ok. Eu não julgo isso. Até porque no jogo contra o Fortaleza a gente consegue o segundo gol e consegue se defender bem também. A gente vem de 3 jogos sem sofrer gols dentro de casa. Por quê? Porque o Bahia escolhe simplificar as coisas, porque o Bahia escolhe jogar dessa maneira nesse momento do campeonato, nesse momento da temporada, para conseguir os resultados. É óbvio que jogando assim sempre, a gente não vai conseguir vencer todos os jogos. O jogo contra o Palmeiras, por exemplo, foi um maior exemplo disso. O jogo contra o Cruzeiro também, porque é um jogo, apesar de tentar simplificar e tentar correr o menos risco possível,
Ainda assim, se você tem uma noite muito ruim da sua defesa, você acaba perdendo jogos como foi o jogo do Cruzeiro, com a superioridade muito grande do seu adversário. Porém, é um time que a gente não pode deixar de negar. Mesmo sendo reativo, é um time que tem muita vibração, é um time que luta muito e que, cara, tá correndo atrás. Eu falei desse desgaste físico e o Bahia tinha diversos desgastes no jogo de hoje. O próprio Cauli não tava bem, não jogou bem, né? O Cauli praticamente não treinou durante a semana. Foi pro jogo, se recuperou e foi pro jogo, porque é um jogador fundamental, enfim, e precisa estar em campo mesmo, mas foi um Cauli, muito abaixo. Natural, explicado pela quantidade de jogos que ele já tem na temporada, emendando com a temporada europeia, é bom lembrar disso. Ele vem de uma meia temporada na Bulgária e uma temporada inteira praticamente no Brasil. Tem um desgaste físico da lesão, jogou hoje e foi abaixo. Mas, enfim, é um time que lutou muito durante o segundo tempo para conseguir manter as vantagens. Teve erros, teve problemas, teve dificuldades, mas lutou muito. Eu concordo com o Ceni quando ele fala que precisa se valorizar esse lado físico e emocional e vibrante da equipe, porque é difícil você conseguir nessa sequência inteira do Campeonato Brasileiro jogar bem todos os jogos, ser brilhante todos os jogos e principalmente vencer, né, os jogos. E o Bahia vem conseguindo pelo menos isso jogando em Salvador. Ainda precisa melhorar sua qualidade de jogo. Eu acho que não dá para aceitar e encarar todos os jogos dessa maneira, porque vão ter jogos, principalmente jogando em casa contra adversários superiores, que você vai ter dificuldades, que você não vai conseguir vencer sempre, você não vai conseguir encontrar o gol como encontrou hoje contra o Fluminense. Mas no futebol é muito se, porém o futebol é o que é, né? E a gente conseguiu o gol. No segundo tempo conseguiu sentar em cima da vantagem, escolheu jogar daquela maneira, de forma muito reativa, tendo muitas dificuldades ainda para trocar passes, mas não fazendo questão da bola, controlando o jogo muito mal. Mas enfim, precisa melhorar essa qualidade de jogo, pensando nos próximos adversários, mas são 3 pontos mais do que importantes. É isso, meu povo, acho que eu falei tudo a respeito dessa partida. Como eu disse, né, a gente precisa evoluir a qualidade de jogo, mas isso é algo que vai ser trabalhado a partir do ano que vem e tentar ser melhorado, né, até o final dessa temporada. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse, a análise do jogo contra o Fluminense. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esquece de deixar o seu gostei aqui, é muito importante para ajudar o canal a crescer e a impulsionar o canal. Também se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!